conhecer a sua história. Como é que você chegou até o Ho'oponopono, Vida Me Surpreenda, o Japamala? Como é que foi pra você? Da onde Foi você é? buscando. Como é que... Foi buscando solução para minha vida, porque Em qual eu momento achava que você tava? interessante, porque eu achava interessante assim, por que tem tanta diferença? Porque se Deus é tão bacana, se Deus é tão incrível, se Deus é puro amor, por que tem tanta injustiça no mundo? Por que algumas pessoas têm tanto, outras não têm nada? Por que a vida é tão difícil para mim, mas para o meu colega de trabalho as coisas fluem com uma facilidade? O que tem diferente? Aí o meu pai tinha muitas crenças limitadoras, porque a gente é uma soma do que a gente viveu e aprendeu. Sim. Muitas coisas do que a gente acredita, a gente não viveu, mas a gente ouviu, principalmente das pessoas que conviveram com a gente. Uhum. E eu aprendi muita coisa que não era legal com os meus pais, porque eles não têm culpa. Mas eles também aprenderam com os pais deles. E eles só E os pais repassaram. deles com os pais. Então, sabe aquela de ir passando a bola? De passar a receita do bolo? Sim. E aí você faz a receita, mas você nem sabe de onde que veio, mas você faz a receita certinha, sem questionar. Será que é assim mesmo? E a gente vai, e aí a vida vai acontecendo porque você cria um padrão de comportamento, um jeito de pensar, um jeito de ser, um jeito de agir que cria pobreza ou que cria riqueza. O meu jeito, aquilo que eu aprendi, estava criando pobreza e muita dificuldade. Uhum. Eu aprendi que dinheiro que vem fácil, vai fácil. Que a vida é luta, que é bonito lutar. Que Deus ajuda quem madruga, só quem madruga. Se você acordar tarde, esquece. Deleta o seu dia, que você não vai, aquele dia não vai acontecer. Você não vai ter um resultado legal. Então, sacrifício. E eu ouvi muitas histórias de sacrifício dos meus avós, porque minha mãe é espanhola. Ela chegou no Brasil aos 9 anos, eles viajaram 16 dias, fugindo de uma guerra, de uma possível guerra que aconteceria na Espanha. Que na época tinha o general Franco, meu avô tinha servido na Segunda Guerra Mundial, passaram fome, assim, risco de morrer, muito medo, sobreviveram, assim, porque por muita fé e porque minha avó era muito batalhadora, ela saía, ia até o pueblo para pegar comida, para trazer para dentro de casa. Então, era tanto medo que eles viveram, que eles assim, quando teve a possibilidade de ter uma outra guerra, eles vieram embora. E aí a minha avó tinha uma dor muito grande, porque um dos irmãos da minha mãe, um dos filhos dela, quando eles estavam vindo, ele estava na fase de servir o exército. E eles tinham feito um cambalacho para que ele pudesse vir. Só que foi descoberto, ele acabou ficando retido. E nunca mais a minha avó encontrou esse filho dela. Encontrou depois de muitos anos. Então, a minha avó, ela tinha um sentimento de mágoa, de dor. Todos os natais, todos os encontros de família, ela não se permitia ser feliz, não se permitia, porque ela pensava no filho que estava sozinho. Então, eu não vou me divertir, eu não quero ser feliz, nós estamos aqui reunidos. E onde ele está? O que aconteceu com ele? Sim. Então, todos os dias eu ouvia o meu avô e minha avó sentar na mesa para comer com a gente, contando histórias de sofrimento da guerra. E eles não sabiam que quanto mais eles falavam de tudo que não era legal, de todo sofrimento, eles estavam criando mais sofrimento. Porque tudo é energia. Eu também não sabia naquela época. A gente é energia. A gente vibra, né? Se você pegar um equipamento que consiga ver mesmo, né, as menores partículas, você vê que nada é sólido como parece, tudo é energia, a gente está vibrando o tempo todo. Nós somos um aglomerado de átomos que estão em constante mutação. Então, é fácil você se curar. Porque se os átomos que compõem você, que criam essas células, seus órgãos, estão em constante mudança, se você muda o seu padrão de pensamento, se você muda as crenças de sofrimento, de doença, de que a vida é luta, de que tudo é difícil, você muda financeiramente, você muda os seus relacionamentos, você muda a sua saúde, você muda tudo. Você muda a sua realidade. E o bacana é que só depende de você. Os meus avós, eu vi eles sofrendo muito, a vida foi uma luta porque eles acreditavam e eles viviam falando disso. Então, chegou uma época da minha vida que eu tive tantos perrengues, eu casei e não deu certo. Casei com um príncipe e o príncipe virou sapo. Não, na verdade, ele era daquele jeito, eu não enxergava, porque a gente só enxerga aquilo que os nossos programas permitem que a gente veja, né? A expectativa que você criou. Isso, eu queria. Mas depois, o pior de tudo é que cada pessoa, não é criticando ele não, que eu sou profundamente grata a ele hoje. Já amaldiçoei muito, mas hoje eu agradeço infinitamente, porque graças a ele eu mudei tanto, eu busquei tantas soluções para minha vida e mudei minha vida. Mas assim, quando eu me separei dele,
O meu relacionamento com ele foi tão desafiador que eu fiquei vibrando num desejo de vingança. Eu desejava tudo de mal para ele. Que ele não ganhasse dinheiro, que ele pagasse tudo que ele tinha feito para mim. Então, esse desejo que eu tinha para ele estava voltando, estava acontecendo comigo. Então, eu era um imã de acontecimentos de tragédia. Eu vivia ralando o carro. Eu desejava que ele não tivesse dinheiro. Quem não tinha era eu. Eu vivia perdendo dinheiro. Nenhum negócio dava certo para mim. A vida não fluía para mim. E até que culminou num dia que eu sofri um acidente de carro. A minha irmã me pediu um favor. Eu saí para fazer esse favor para ela. Bateram no meu carro, não tinha seguro. O carro praticamente deu perda total, mas eu não me machuquei. E naquele momento aconteceu uma coisa interessante. Eu saí do carro e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso daqui é resultado? Eu estou criando isso aqui. Porque uma pessoa que eu tinha conhecido tempos atrás tinha dito para mim que eu tinha atraído aquele relacionamento, que eu tinha criado aquilo e que eu tinha que ter gratidão por tudo que eu tinha vivido, porque tudo que a gente vive ensina algo. O que eu posso aprender com cada situação, por mais difícil que ela seja, por mais desafiadora. E aí, naquele dia do acidente, o rapaz que bateu no meu carro não tinha seguro e o carro dele era velhinho, velhinho. Nossa, ele não tinha nem um tostão e o carro dele não amassou quase nada, olha só. Foi o Apesar, o meu que detonou, ou seja, a lição era para mim. E eu comecei a agradecer, eu falei, tem algo para eu aprender aqui, a partir de hoje eu não vou mais reclamar. E eu comecei a agradecer por tudo e eu falei, existe algo que eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais que a minha vida seja assim, eu não quero viver com o sentimento de amaldiçoar as pessoas, desejar um mal para o outro, eu só quero ser feliz. E eu comecei a estudar, comecei a entrar numa busca de estudo para eu encontrar a solução para a minha vida, para os desafios que eu estava enfrentando, para a dor que eu estava vivendo, para a dificuldade financeira que eu enfrentava. Porque tudo era muito difícil para mim, não conseguia ganhar dinheiro, nada, eu dava um passo para frente, sabe quando você está patinando? Na época, eu tinha uma malharia e eu trabalhava numa malharia com a minha mãe. E a gente fazia costura, eu era sacoleira. Eu pegava sacolas e saía para vender de porta em porta. Eu tinha umas amizades que eu tinha trabalhado num jornal famoso lá, que é o Diário do Grande ABC. Eu tinha sido, numa época, secretária do diretor de redação. Então, eu tinha muitos amigos, eu pegava sacolas e ia vender lá no jornal. Aí, depois, as coisas mudaram. E aí surgiu uma oportunidade, quando eu era secretária no jornal Diário do Grande ABC, tinha um corretor de imóveis que fazia muito negócio com o diretor de redação. E ele me convidou para ser corretora de imóveis. Eu falei, não, nunca vou trocar o certo pelo duvidoso, porque aqui eu tenho um salário. Corretor não tem garantia de nada. Se vender, ganha. Se não vender, não ganha nada. Sim. Mas, quando a malharia acabou não dando certo também, e a gente acabou fechando... Aí eu lembrei, aí eu fui fazer uns bicos em feira de utilidade, naquela UD que tinha UD, né? Feira de utilidade doméstica. Sim. E aí eu lembrei dele. Um dia eu fui dormir, eu estava buscando, eu falei, eu quero trabalhar em algo que seja assim, que seja legal, que não tire, que não me aprisione, porque eu sou uma pessoa que eu adoro a liberdade, né? Eu gosto de ficar na natureza, eu não gosto de ficar presa no escritório trabalhando, eu me sinto muito amarrada. E aí eu falei, poxa, eu poderia trabalhar com vendas. Lembrei dele, procurei o telefone dele na lista, não achei. Mas eu sabia onde era a imobiliária. Aí, no dia seguinte, que eu estava livre, eu fui até a imobiliária dele, conversei com ele, ele falou, pode começar amanhã. Eu falei, olha, amanhã eu não posso, porque eu estou trabalhando, estou fazendo uma feira, estou trabalhando na UD, e eu encerro o final da semana e eu começo na segunda. E assim eu comecei a trabalhar como corretora. E o interessante de tudo é que, não sabendo vender, não tendo experiência nenhuma de mercado, não sabia nem o preço de mercado, não sabia avaliar imóveis, nada. Mas no primeiro mês que eu trabalhei, eu fiz uma venda. Você acredita? Aí todo mundo falava, nossa, é sorte de principiante. Principiante. É porque eu tinha tanta vontade, eu fui com vontade, eu fui com fé, eu fui acreditando, eu fui naquela felicidade, na alegria, e eu acabei atraindo. Eu também não entendia isso, mas isso aconteceu comigo. Você não tinha pesquisado sobre lei da atração? Não tinha, não conhecia nada disso. O segredo, essas coisas? Não tinha conhecimento de nada disso. Mas hoje, olhando para tudo que eu vivi, eu falo, era a minha vibração. Porque aquela coisa da fé, é o sentimento. Eu fui acreditando. Eu não acreditei que não daria certo. Eu fui acreditando que daria certo. Sim. E naquela época, os pagamentos eram em dólar. Nossa, na hora que eu peguei aqueles dólares, eu falei, meu Deus do céu. Era tão mágico, tão maravilhoso. E aí, aí eu andava sempre com um corretor, que era o Luciano, que ele estava me ensinando. Todos os imóveis que eu entrava com ele, os clientes falavam, os proprietários, essa é a compradora? Eu falava assim, não, eu sou corretora, eu sou aprendiz e corretora. E aí eu fui me dando tão bem, fui amando trabalhar nessa área, fui tendo sucesso.
Só que o que aconteceu comigo? Eu fui tendo aí eu comecei a estudar, fazer cursos de prosperidade, cursos de lei da atração, comecei a estudar tudo relacionado à energia, à vibração. Aí conheci o segredo também, que estava começando a ser divulgado, mas eu não conhecia o Ho'oponopono ainda. Não Isso tinha em que chegado ano? até mim. Ai. Eu conheci o Ho'oponopono, que chegou para mim um e-mail falando do Dr. Hugh Levine, que era o psiquiatra havaiano que tinha feito a cura naquela ala do hospital psiquiátrico, por volta de 2007. Foi Isso nessa daí época. Deve ser comecinho dos anos 2000. Isso. E aí eu tava indo bem como corretora, mas eu tinha muitos altos e baixos. Por exemplo, eu atendia, todos os clientes gostavam de mim, sentiam confiança em mim. Mas eu realizava 2 vendas no máximo no mês. Quando vinha a terceira, a quarta venda, eu sabotava. Falava, nossa, tá vindo muito fácil, tá vindo muito fácil. O que vem fácil, vai fácil. Porque você tinha isso na sua criação. Isso daí era forte em mim, muito forte. Eu criava, eu me auto-sabotava, mas eu não tinha a consciência disso. Então, tudo que era muito fácil para mim, eu falava, isso aí vai dar errado. Eu acreditava que ia dar errado e assim era. Porque tudo acontece através da gente, né? Se eu acredito que é fácil, assim é para mim. Se eu acredito que é difícil, assim é. É fácil para você. Você acha que é fácil? Você vai lá, você tira de letra. Eu acho que é difícil, vai ser para mim, porque eu estou criando. E eu criava dificuldade. Então, eu fazia 2 vendas, chegava a terceira, a quarta, a quinta, todas vendas feitas. Acontecia alguma coisa, eu tinha certeza dentro de mim, eu falava, vai dar errado, vai acontecer alguma coisa, e dava mesmo. E ficou assim por um bom tempo. E aí eu tinha desejos, eu falava, puxa vida, eu tinha colegas que eram muito prósperos, eu falava, por quê? Se ele pode, eu também posso. Até uma época, até um momento da minha vida, durante muitos anos, eu acreditei que quem nasceu pobre não tinha como ser rico. Que para você ser rico, você tinha que nascer numa família rica ou ganhar na loteria, só. Essas 2 possibilidades. Ou casar com alguém rico. Aí eu falei, acho que eu vou casar com alguém rico. E aí eu queria atrair alguém rico, né? Um homem rico para namorar. E eu atraí alguns ricos. Eu atraí. Só que eu falei, meu Deus do céu. Aí você vai se relacionando. Eu falei, mas eu não quero, o dinheiro não é tudo. Eu comecei a pensar, não, o dinheiro não é tudo. Não me preenche. Não me preenche, eu não quero isso para mim. Mas aí veio uma outra, aí como eu estava naquela coisa de busca, né? Porque quando você busca, é aquele ditado, quando você bate, a porta abre. Tudo é energia e a fonte criadora da qual nós somos extensão, nós somos pura energia. Essa fonte criadora que tem gente que tem preconceito de falar Deus, porque Deus conecta a religião, né? Eu não tenho preconceito nenhum. Para mim, a fonte criadora, que a física quântica chama de vácuo quântico, que é essa energia que está em todos os lugares, onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo, pode tudo, criador de tudo, está em todos os lugares. Nesse espaço que você pensa que é vazio, que você não consegue ver, não existe vazio. Essa energia é puro amor, ela está em todos os lugares e a gente é a extensão dela. E a gente tem todo o potencial dela em nós para criar qualquer coisa. E a gente está criando o tempo todo. Só que como o foco da gente, como a gente tem muita crença limitante de incapacidade, de limitação, de que, por exemplo, para eu ser rica, eu tenho que ganhar na loteria, eu teria que ter nascido rica, que não foi o caso, então já tinha uma primeira chance perdida, casar com alguém rico. Os ricos que eu conheci, falei, não, é um preço muito alto, não quero isso para mim. Mas aí acendeu uma luz. Se ele pode, eu também posso. Eu também posso. Porque os ricos que eu conheci, eles não tinham nascido ricos. Eles tinham construído a riqueza. Sim. Todos os ricos que eu conheci tinham vindo de famílias pobres e construíram através do trabalho, do potencial que eles tinham. E aí eu falei, puxa, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não é? E aí tinha aquela questão, porque o homem consegue, a mulher não, né? A mulher tem que ter um homem, que nem quando eu comprei essa casa agora, onde eu estou morando, a casa foi um grande desafio para mim, porque eu percebi quantas crenças limitantes eu tinha. E os corretores mandavam mensagem para mim, mandavam WhatsApp com casas assim de 9 milhões. E aí teve um que mandou e falou assim, olha, pede para o seu marido comprar para você. Eu falei, meu Deus, mas que marido? Mas quer dizer que se eu não tiver um marido rico, eu não vou ter a casa? Pede para o seu marido comprar para você. Aí me veio um site assim, eu falei, não, meu marido é o universo. Eu sou o universo, eu posso fazer qualquer coisa. Mas quando eu vi aquele valor, eu também achei que era muito para mim. Eu percebi o quanto eu tinha e foi um desafio muito grande para eu conseguir realizar esse sonho. Foi um outro desafio. Mas assim, voltando no que eu estava falando, do desafio de realizar os negócios, né?
Aí eu percebi e eu comecei a buscar um caminho para eu também poder ser rica. Porque se aquelas pessoas conseguiam, o que eu tinha de diferente? Aí meu pai falava, não, a gente não vai conseguir porque com certeza na outra vida é karma, tá? Porque meu pai tinha uma visão assim de karma também. Então a gente devia ter, eu acho que eu furei muito olho de passarinho na outra vida, meu pai falou. Porque nessa vida tudo deu errado para mim, a gente furou muito olho de passarinho, não vai não, estamos pagando, a gente vai pagar nessa vida, não tem jeito. E aí quando você acredita que você veio aqui para pagar, você só paga. acabou, aí você vai pagar mesmo. Mas não porque tem que ser assim, é porque você acredita. E você cria aquilo que você acredita. E atrai. Aquilo que você acredita, você manifesta. Você é um imã daquilo que você sente. Né? Então, meu pai, ele falava muito isso. Eu fiquei muitos anos da minha vida trabalhando. Quando eu era corretora, eu trabalhava de segunda a segunda, eu não sabia quando era segunda, quando era domingo, feriado, trabalhava todos os dias, não tinha folga. Eu não viajava nem para a praia grande, que é pertinho, eu não conseguia ir, que eu amo praia, não conseguia ir para lugar nenhum. E aí eu ia lá, nem site de viagens eu olhava, porque o meu pai falava, filha, não olha, não vai procurar, porque você vai passar raiva, porque você não pode pagar. Você não pode viajar. Você não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Aí eu falei, tá bom, eu não tenho dinheiro, mas sabe o que eu vou fazer? Eu fui no Carrefour, comprei uma cadeira de praia, botei no quintal, falei, vou tomar sol aqui. Aqui é a minha praia. Eu comecei a encontrar formas de criar lazer na minha vida. Sim. Mas se eu não até sabia. A praia, eu trago a praia até mim. Eu criei a praia. No quintal era um corredor da casa da minha mãe. Pois eu montei lá, eu botei uma cadeira de praia confortável, gostosa. E eu fechava os olhos e me sentia na praia mesmo. Aí depois, olha só como as portas vão se abrindo. Por quê? Porque as pessoas falam, mas eu não tenho como sonhar, porque eu não tenho. Mas você não pode esperar, você não pode ser São Tomé, que só acredita quando vê. Porque a vida não acontece dessa forma. Primeiro você tem que acreditar para fazer acontecer. Você acredita, você sente, que nem